Atenção, Justiça manda a empresa indenizar a família de uma gestante que contraiu o Covid-19 enquanto estava trabalhando de forma presencial após a entrada em vigor da Lei 14.151, que determina o afastamento das gestantes das atividades presenciais. Eu te conto esse caso com mais detalhes agora, vem comigo. Todos os dias eu tenho respondido aqui no canal e, de forma particular, se as gestantes devem retornar às atividades presenciais. Não, as gestantes não devem retornar às atividades presenciais. A Lei 14.151, que determinou o afastamento das gestantes, continua em vigor. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui no canal explicando detalhadamente o porquê que elas devem permanecer afastadas. Caso você não tenha assistido, é só clicar no card que vai aparecer aqui em cima para você. Mas, apesar disso, muitas empresas têm convocado gestantes a retornar às atividades presenciais ou sequer têm afastado as gestantes das atividades presenciais. Prestem muita atenção no que eu vou falar agora. A Justiça já começou a se manifestar e a se posicionar a respeito disso, até porque precisava ter ações judiciais sobre o tema para que a Justiça se manifestasse, e foi o que começou a acontecer. E olha, a notícia não é nada boa para a empresa que insiste em descumprir a lei. Um exemplo é uma decisão já em segundo grau do TRT do Amazonas, que manteve a condenação de uma empresa para indenizar a família de uma gestante que contraiu Covid-19 já no final da gestação e que estava trabalhando presencialmente, apesar da lei já estar em vigor e determinando o afastamento da gestante. Essa decisão não é a única nesse sentido, mas vamos tomá-la como exemplo. Um caso era uma gestante que trabalhava na limpeza e já grávida de 8 meses, continuou trabalhando presencialmente porque já estava em vigor a lei que determinava o afastamento. Ela não foi afastada, contraiu o Covid-19, foi hospitalizada em estado gravíssimo e veio a óbito. Não precisa necessariamente a gestante falecer para que esse dano à sua saúde já tenha sido causado. O simples fato de contrair Covid-19 já é um dano causado à sua saúde. Mas vamos tomar esse caso como exemplo. A empresa descumpriu a lei e não afastou a gestante. E eu sei que você deve estar pensando, mas como que conseguiu comprovar que a gestante contraiu Covid na empresa? Não se conseguiu comprovar, e é aí a importância da empresa cumprir a lei. É muito difícil, se não praticamente impossível, você comprovar onde qualquer pessoa foi contaminada pelo coronavírus. Mas, se a empresa está descumprindo uma lei que determina que a gestante seja afastada, ou seja, a gestante continua indo trabalhar presencialmente, pegando o transporte coletivo, se expondo ao público, no mínimo, a empresa concorreu para esse resultado. Independente da vida pessoal da empregada, ela pode ser uma empregada que gosta da farra, que não está nem aí para a Covid, que é completamente responsável e não pensa na saúde dela e do seu filho. Mas a empresa ela tem que se precaver e cumprir a lei. Nesse caso, a empresa não cumpriu a lei. Foi determinada a culpa concorrente da empresa que concorreu para o resultado, porque ficou comprovado também que a empregada não cumpria os protocolos de segurança, aglomerava sem máscara, mas a empresa teve sua parcela de culpa, o que teria sido evitado se a empresa simplesmente cumprisse a lei e afastasse a gestante. Quando a empresa opta por descumprir a lei e manter a empregada trabalhando de forma presencial, ele assumiu os riscos de um resultado que pode vir a ocorrer. E ele se omitiu com um dever que ele deveria cumprir, que era o de afastar a gestante. Então, restou configurada a culpa. Isso nesse caso, isso em qualquer outro caso em que uma gestante venha a contrair Covid, se ela estiver trabalhando presencialmente. Como eu disse, comprovar que ela contraiu o vírus no ambiente de trabalho é praticamente impossível. Mas, se o empregador exigiu que ela trabalhasse presencialmente, ele assumiu o risco de um resultado. E isso já é o suficiente para comprovar sua culpa. Porque a culpa não é só uma ação, um ato comissivo, também é uma omissão. E ele se omitiu em cumprir a lei, concorrendo ou causando
esse resultado danoso, que teria sido evitado se ele tivesse cumprido a lei e afastado a gestante. Aí sim, acontece muito de um empregador afastar a gestante e a gestante irresponsável continua passeando, continua aglomerando. Ok, se ela contrair o vírus, problema dela e do bebê. A empresa não é responsável porque a empresa tomou a medida que deveria tomar. Não basta a empresa simplesmente adotar todos os protocolos de segurança, álcool gel, uso de máscara no ambiente de trabalho. Se ele exigiu que a empregada continuasse trabalhando, saísse de casa, saísse do isolamento social, ele não pode exigir também que essa gestante tome a mesma atitude na sua vida pessoal. Então, o fato da empresa adotar todos os protocolos contra a Covid, de segurança, não são suficientes para eximir a culpa do empregador. Dizer, olha, eu adotei na minha empresa todos os procedimentos, todos os protocolos de segurança estipulados pelo Ministério da Saúde, não foi aqui que ela pegou. Pode ter sido ali que ela se contaminou. E o principal, que era ele ter afastado a gestante, não por bondade, mas por um dever legal, uma obrigação legal que é imposta pela lei, ele não cumpriu. O principal ele não fez, então ele não se exime dessa culpa. Não existem dúvidas que o trabalho presencial aumenta significativamente os riscos de uma pessoa contrair Covid. Aí é qualquer pessoa que esteja trabalhando presencialmente. Mas a gestante faz parte de um grupo de risco. Existe uma lei que está em vigor que determina o afastamento da gestante. Quando uma gestante que deveria estar em casa, em isolamento social por fazer parte de um grupo de risco, a empresa descumprindo a lei exige que ela vá trabalhar, ela com medo de perder o emprego, porque agora tem mais um serzinho para ela sustentar. Acata e vai trabalhar. Ela se expõe ao risco não só no ambiente de trabalho, que tem contato com o público, mas no seu deslocamento, transporte coletivo, ou seja, os riscos para que ela se contamine é muito maior. E para que seja configurado o dano, a obrigação de indenizar, é necessário 3 requisitos: culpa, dano e o nexo de causalidade. O dano é o que eu estou falando nesse vídeo inteiro. O empregador tem o dever legal, porque a lei o obriga a afastar a empregada. Não afastou, já tem a culpa. Qual foi o dano? A gestante contraiu Covid, causa dano à sua saúde, você não sabe, pode estar vacinada, pode não estar vacinada, é uma roleta russa, você não sabe como o seu organismo vai reagir. Tem gente que contrai Covid e fica assintomático, tem gente que contrai Covid e fica entubado, tem gente que contrai Covid e morre. Quando você está falando de um grupo de risco, como as gestantes, esse risco de morte ou de danos sérios à saúde são maiores ainda. Então a gente tem o dano, a gente tem a culpa e a gente tem um nexo de causalidade, porque o ato, a omissão do empregador concorreu para o resultado ou até mesmo causou o resultado danoso. Então nós temos os 3 fatores que configuram a obrigação do empregador em indenizar. E repito, a gente não está falando aqui somente de caso de morte. Se a empregada gestante contraiu o Covid sendo obrigada a trabalhar presencialmente, ela pode sim entrar na justiça e pleitear a indenização por danos morais e materiais também, porque não se ela teve algum dano patrimonial em relação a esse afastamento, em relação a esse dano que foi causado à sua saúde. E não é só isso não é só caso de gestante que contrai Covid. Nós já temos decisões na justiça agora sim em relação a esses temas relacionados ao afastamento de gestante, a empresas que descumprem a lei, gestantes que deixaram de ir trabalhar amparadas pela lei, que foram dispensadas por justa causa, configurando abandono de emprego. As decisões judiciais têm sido no sentido de reverter essa demissão por justa causa em rescisão indireta, dando direito à gestante do pagamento do indenizatório até o final da sua estabilidade e todas as verbas rescisórias. Inclusive, as gestantes podem pleitear a rescisão indireta, se assim desejarem, nos casos em que o empregador deixa de cumprir a lei. Resumindo, empregador, cumpra a lei. É ruim? A lei deixou as empresas desamparadas? Ok, mas a gente não pode optar simplesmente por descumprir a lei porque essa lei nos prejudica. E pensa por um lado bom, empregador. Daqui a pouco, o projeto de lei 20.058, que está tramitando, agora está na Câmara, já
Provavelmente vai ser aprovado na Câmara e sancionado pelo Presidente da República. Esse projeto de lei determina o retorno das gestantes que já completaram o ciclo vacinal, ou seja, já estão completamente imunizadas, determinam que elas que elas retornem às atividades presenciais, mas só após a sanção do presidente. Por enquanto, elas devem permanecer afastadas. Não vamos correr o risco de ter perdas, ter mortes ou doer no bolso quando tiver uma ação na justiça de ter que indenizar. Cumprir a lei é sempre o mais correto a fazer. Eu recomendo que você compartilhe esse vídeo porque tem muita empresa que não sabe, tem muita gestante que não sabe, então vamos fazê-los ter ciência. Por enquanto, as gestantes devem permanecer afastadas. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de um vídeo em que eu explico por que a lei 14.151 ainda está em vigor e por que as gestantes devem ainda permanecer afastadas. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se é novo no canal, se inscreva, porque a gente está sempre falando atualizações sobre direito, coisas que interessam na sua vida prática sobre o direito do trabalho. Te espero no próximo vídeo. Até lá!